Boa noite. 15 dias depois, cá estamos nós, tal como prometido, para trazer-lhes o essencial daquilo que marcou os últimos dias aqui na Assembleia Nacional. Por isso, não saia daí. E começamos com um assunto que marcou os últimos dias. Falo do passamento físico do nacionalista angolano Lúcio Lara, falecido vítima de doença. A antiga sede da Assembleia Nacional abriu as suas portas para velar os restos mortais do comandante Chiueca. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, prestou uma última homenagem na cerimónia fúnebre que contou com a presença de personalidades nacionais e internacionais. A urna contendo os restos mortais do antigo deputado à Assembleia Nacional, Lúcio Lara, foi velada no Palácio dos Congressos, onde familiares, amigos e companheiros relembraram a vida e os feitos do nacionalista. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, acompanhado da Presidente em exercício da Assembleia Nacional, Joana Lina Cândido, entre outras personalidades do Estado, renderam a última homenagem a Lúcio Lara. Estiveram presentes no funeral do nacionalista Lúcio Lara, no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, o chefe de Estado são-tomense, Manuel Pinto da Costa, a Presidente em exercício da Assembleia Nacional, Joana Lina Cândido, entre outras figuras nacionais e estrangeiras. Lúcio Lara nasceu a 9 de abril de 1929, na cidade do Huambo. O relatório de execução e a conta da Assembleia Nacional, referente ao exercício económico de 2014, foram submetidos à apreciação e votação dos deputados durante a 4ª reunião plenária, realizada no passado dia 24 de fevereiro. O referido relatório foi então aprovado com 170 votos favoráveis. O plenário da Assembleia Nacional aprovou no pretérito dia 24 de fevereiro o relatório de execução orçamental e conta da Assembleia Nacional referente ao exercício económico de 2014. O referido relatório foi aprovado com 170 votos favoráveis dos deputados do MPLA e dos partidos da oposição com assento parlamentar, à exceção da Casa CE, que se absteve da votação. Pedro Agostinho de Neri, secretário-geral da Assembleia Nacional, fez a apresentação do documento. O presente relatório demonstra um conjunto de operações executadas no ano econômico 2014, tendo como instrumentos de apoio o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado e o Programa PMR. O orçamento inicialmente aprovado para o ano econômico 2014, aprovado em resolução 31/13 de 4 de setembro, fixou receitas e despesas no montante de 43.482.720.348 kwanzas e 50 cêntimos, distribuído em várias categorias de despesas, de forma agregada, despesas com pessoal, despesas em bens e serviços e despesas de capital. Após a negociação com o Ministério das Finanças, o orçamento do ano econômico 2014 sofreu um ajustamento, fixando receitas e despesas no montante de 31.435.341.330 kwanzas. Isto implicou o ajustamento também das nossas despesas nas várias rubricas. A redução orçamental foi de 12.047.380.018 kwanzas e 50 cêntimos. O presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, deputado Francisco Ramos da Cruz, fez saber que o orçamento da Assembleia Nacional em 2014 registrou um grau de execução de 83,41%. O orçamento da Assembleia Nacional para o ano econômico de 2014 registrou um grau de execução de 83,41%, tendo as diferentes categorias de despesas se situado na ordem dos 98,26%,
Das despesas com o pessoal, 74,82%. Nas despesas em bens e serviços e 66,82% nos depósitos de capital. Verificou-se a existência de alguns subsídios pagos, quer a deputados, quer a funcionários, cujos descontos em sede do ERT, Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, não foram efetuadas de acordo com o relatório da auditoria da Positive Value, que era a nossa inquiridora. O documento reflete minuciosamente o exercício financeiro do órgão de soberania em 2014 e dá uma visão dos investimentos levados a cabo na recuperação das infraestruturas, instalação de equipamentos, meios técnicos e tecnológicos e na formação de quadros. O deputado Fernando Heitor, da UNITA, destacou os aspectos positivos do relatório de execução orçamental e conta da Assembleia Nacional referente ao exercício económico de 2014. A gestão de 2014, em termos financeiros, pode ser considerada positiva. Há uma outra dimensão da análise que às vezes é subestimada, mas nós, os ditos especialistas nas matérias, gostamos sempre de chamar a atenção, que é o fundo patrimonial. O fundo patrimonial desta Assembleia subiu em 17%. Isto não é nada de extraordinário, mas também não é coisa má, não é negativo. Podia ter subido mais. E teria subido mais certamente se não houvesse tanta exiguidade na alocação de verbas para esta casa. Em resposta às preocupações dos deputados, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, garantiu que a administração parlamentar tem feito o seu melhor para uma execução equilibrada do orçamento do Parlamento. Nós temos estado a fazer o nosso melhor, efetivamente, controlando melhor os nossos gastos ao nível da assistência médica e medicamentosa. Mas temos que reconhecer que o nosso controle, se calhar, não é o melhor ou o mais eficaz, por tratar-se de um serviço muito especializado. Mas melhoramos bastante. Gostaríamos de esclarecer o seguinte: a dívida com a Segurança Social é fundamentalmente no último mês do ano em curso, no mês de dezembro, que às vezes não temos capacidade suficiente para pagar a Segurança Social, porque depois é um pagamento que tem que ser feito, uma transferência que tem que ser feito à Segurança Social, e o fazemos no ano seguinte. E ao fazermos no ano seguinte, efetivamente, nós temos um déficit no ano corrente em que estamos a apresentar a conta. Reconhecemos que, em certa medida, temos tido alguma dificuldade, mas garantimos que não há nenhum deputado que tenha a sua situação contributiva na Segurança Social em atraso. Durante cerca de 4 horas, os deputados à Assembleia Nacional receberam esclarecimentos sobre o estado da economia angolana por parte dos membros da Comissão Económica, do Conselho de Ministros e de gestores dos bancos comerciais. Fica agora com o resumo deste encontro. A situação económico-financeira do país foi o foco do encontro que juntou na passada semana, na sede da Assembleia Nacional, deputados afetos à Comissão de Economia e Finanças, membros da Comissão Económica do Conselho de Ministros e gestores dos bancos comerciais. Os representantes do povo indagaram a equipa económica sobre o estado da economia angolana e inteiraram-se das novas modalidades de gestão económica, financeira e produtiva promovidas pelo Estado. Foi um debate que nós esperávamos que teria uma duração máxima de 2 horas e acabou por ter uma duração de mais de 4 horas. E por aí pode ver o interesse que o assunto suscitou. Há uma crise que o país está a viver. Uma crise que leva a uma diminuição das reservas disponíveis na economia, derivada da redução do preço do petróleo no mercado internacional. E perante essa situação é preciso fazer ajustamentos a vários níveis. E havendo uma diminuição das receitas cambiais, passa a haver na economia um conjunto de restrições.
a perda de reservas internacionais e a pressão sobre o mercado cambial obrigou o Banco Nacional de Angola a tomada de medidas restritivas na venda de divisas e de ajustamento à taxa de câmbio, visando salvaguardar a posição externa do país. Perante as evidências da existência de uma crise económica de caráter estrutural, o Executivo definiu uma estratégia para a saída da crise, que passa inevitavelmente pela diversificação da economia angolana. Segundo o presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, Manuel Nuno Júnior, a palavra de ordem é transformar a crise numa oportunidade para fazer o país crescer de forma sustentada e próspera. A principal solução para resolver o problema que temos neste momento é, efetivamente, o aumento da produção nacional. Portanto, o país tem que passar a ter um crescimento não só mais sustentado, mas também mais sustentável. E para isso, o aumento da produção nacional é essencial, porque o aumento da produção nacional vai permitir a redução de importações, sobretudo de bens de amplo consumo popular, a chamada cesta básica. Com a diminuição dessas importações haverá menos pressão sobre reservas cambiais. Esta produção nacional vai também permitir o aumento das exportações para aqueles produtos que são a curto prazo exportáveis. E aqui mesmo apresentaram-se um conjunto de produtos que podem, a curto prazo, ser exportados e com essas exportações termos um aumento adicional das escassas reservas de divisas que temos no país. Foi também dada uma explicação exaustiva sobre como é que este aumento da produção nacional se pode fazer a curto prazo, com os programas dirigidos. Também sobre isso será muito importante que haja a escolha de parceiros internacionais que tragam know-how, sobretudo know-how, capacidade para que em pouco tempo o país possa efetivamente ter níveis de produção que sejam os necessários e imprescindíveis para ver esta mudança de estrutura da nossa economia. No encontro com a 5ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, os peritos do Fundo Monetário Internacional previram que a situação económica e financeira do país vai continuar a ser um desafio até 2017. Porém, o chefe da missão do FMI para Angola enalteceu os esforços do país na diversificação da economia. O processo de diversificação da economia nacional foi apontado pelo chefe de missão do FMI para Angola, Ricardo Veloso, como a principal recomendação para ultrapassar a crise económico-financeira que o país atravessa. Essa é uma conjuntura internacional muito difícil para os países exportadores de petróleo, né, e claramente Angola, né, dentro desses países. O que se vê de positivo é o esforço que está sendo feito para se diversificar a economia, o grande esforço que foi feito, principalmente no ano passado, para se readequar o nível de gasto à nova realidade de receitas no orçamento, em função da quebra do preço do petróleo, e os grandes avanços, né, que foram feitos, né, pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo na reformulação do marco legislativo do país. No encontro com a direção da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, o representante do FMI em Angola reconheceu a importância do papel da Assembleia Nacional no processo de diversificação da economia. E aí se nota, por exemplo, a aprovação da nova lei trabalhista, a aprovação da lei sobre a pequena e média empresa, e a lei que agora está em debate no Parlamento, né, já foi aprovada na Generalidade, sobre as licitações públicas, né? No momento em que há menos recursos, os poucos recursos que existem não têm que ser usados de uma maneira muito mais eficiente e muito mais transparente. E essa lei será um grande impulso nessa direção. As recomendações que deixamos, né, na consulta anual do ano passado continuam valendo, talvez com um sentido maior de urgência, que é a readequação do nível de gasto público à nova realidade de receita, tentar se resolver, né, de uma maneira ordenada os desequilíbrios que existem hoje no mercado cambiário, mas fundamentalmente o que tem que ser feito é se acelerar o processo de diversificação da economia para que se reduza a dependência do país do petróleo. 2017 é a meta prevista pelo Fundo Monetário Internacional para a retoma da economia angolana, caso o Executivo mantenha a sua estratégia para superar a crise. E é com o debate mensal dedicado ao combate à imigração ilegal em Angola que terminamos o programa de hoje, mas não sem antes felicitar a todas as mulheres e, é claro, a si, à mulher angolana em particular, pelo Dia Internacional da Mulher que se comemorou ontem. O Parlamento
mais perto de cada angolano. Boa noite.